Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias espalhadas pelo Brasil e mundo para inspirar outras mulheres. Porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Oi, manas, se acheguem, bora viajar um pouco porque a nossa convidada do dia já está aqui. Oi, Gabi! Oiê, feliz em estar aqui para partilhar com vocês. Obrigada por vir. Bom, começando, para quem não me conhece, eu sou Nath. Sou nômade, RP, trabalho com marketing digital. Hoje estou morando, vivendo pelo mundo. E aqui no Manas que Viajam, eu estou realizando uma das minhas missões de vida, que é comunicar a minha realidade. Bora começar esse papo, então, porque não dá para comunicar sozinho, né, Gabi? Fala um pouco de você. Nossa, sempre um desafio, né? Mas me chamo Gabiria Morena, exatamente como está no arroba, no Instagram e nas mídias. Tenho neste momento 32 anos e há quase 8 vivo também um estilo de vida como nômade, que eu costumo dizer que na verdade foi o estilo de vida que se encaixou bem às minhas buscas pessoais por desenvolvimento, por autoconhecimento, por me entender nesse mundo, assim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, quando eu comecei a questionar muito sobre quem eu era, sobre o que eu queria realizar mesmo nessa vida, o nomadismo surgiu como uma possibilidade de estilo de vida que respeitasse esses valores e essas necessidades pessoais, assim, de busca. Então, acho que a gente pode começar por aí, porque são muitas ramificações, né? Super. Tenho me definido super como nômade multipotencial, então a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Ai, sim, quero saber. É, Por isso que eu falei, fala um pouquinho de você, né? Porque é isso, não tem como a gente falar tudo. Tem alguma Exato. coisa, mana, que você se orgulha mais de você, principalmente enquanto mulher? Eu até me arrepio em falar, mas com frequência, eu penso sobre o orgulho que eu tenho da mulher que eu me tornei. Porque eu sinto que hoje eu sou a mulher que antes eu admirava em outras mulheres, assim, sabe? E é muito foda poder reconhecer isso em mim mesma. Então, hoje eu me vejo como uma mulher admirável, tanto para mim quanto para outras mulheres também, né? Por que não também inspirar outras mulheres? Então, é muito Claro, foda poder me ver nesse lugar. isso muda tudo. E a gente conhece tantas manas por aí, pela estrada, pela vida, que não conseguem se olhar, né? Se perceber. Se você que está ouvindo a Exato. gente agora já tiver tido essa sensação ou se conectou com isso agora, te convido a olhar mais para você, né? E se orgulhar das pequenas coisas. Que são pequenas Exato. coisas, às vezes, que a gente precisa se orgulhar na gente mesmo, né? Não é nem se orgulhar por coisas grandiosas, né, aos olhos da sociedade, é tipo se orgulhar por se respeitar, respeitar seu ritmo, respeitar seus ciclos, sabe, por se acolher, por ter rede de apoio, né, ter pessoas que você ama por perto que te cuidam também. Então, quando eu digo esse orgulho, não é nem de feitos assim, tipo, no mundo, de coisas admiráveis socialmente, é tipo orgulho pela mulher que eu me sinto, assim, sabe? Pela mulher que eu me vejo mais internamente do que externamente, na verdade. Sim, e para mim, uma coisa que eu tenho começado a praticar, assim, recente, foi praticar esse orgulho no que sou. Se orgulhar do meu cabelo, se orgulhar do meu corpo, se orgulhar da minha pele, sabe, de coisas no meu corpo que às vezes a gente se maltrata tanto, né? De sempre achar que Total. tá feia, de sempre achar que isso, que o cabelo não tá bom. Então, tipo, é uma coisa que eu tenho buscado praticar, porque é bem isso, né? É diário, né? É praticar ou cultivar, na real, acho que seria a palavra. Um orgulho, assim, de É, mim mesma nesse sentido também. total. Acho que é muito esse cultivo e essa nutrição diária e internas mesmo. E assim, é da gente e a gente contra o mundo às vezes, né? Porque o mundo tá o tempo todo dizendo como a gente tem que ser, o que que é beleza, o que que é peso ideal, como uma mulher deve se comportar, falar, se vestir. Então, é todo esse processo, né? Da Ai, gente dar uma demais. silenciada externa também pra gente nutrir internamente
e sustentar esse lugar, né, interno, né, de autoaceitação e acolhimento total. Mana, mudando de assunto, você lembra da sua primeira viagem sozinha? Da vida? Quantos anos atrás? Da vida, eu lembro que antes de eu viajar para o exterior, que era a minha grande vontade, né? E eu estava me preparando para isso, que já era meio que a ideia de começar o nomadismo também, mesmo sem saber muito como é que isso ia ser. Eu fiz uma viagem teste para Pirinópolis, que era perto de onde eu morava na época, perto de Brasília. E foi uma viagem teste justo para lidar com algumas inseguranças e alguns medos que eu tinha, assim, né? De caraca, será que eu vou dar conta? Será que. Vários serás na cabeça. E aí eu agoniada com esse tanto de medo e insegurança, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma viagem teste. Aí eu peguei um final de semana, fui sem muito planejamento, comprei a passagem na rodoviária, tudo meio que de última assim mesmo. E aí peguei o busão e fui, arrumei a mochilinha assim e fui. Passei um final de semana sozinha em Pirinópolis, não reservei hospedagem, não fiz nada assim, eu só fui. E aí eu percebi que eu consegui me virar, eu consegui achar uma boa hospedagem. Aí eu fui, comprei alguma coisa para eu beber num postinho que tinha ali na cidade, peguei meu caderninho e aí fui sentar na escada da praça, em frente à igreja. Clássico, né? E comecei a escrever como eu estava me sentindo. E foi um momento muito marcante para mim, porque foi esse momento de perceber que muitos dos nossos medos e inseguranças são aumentados ou às vezes nem reais na nossa cabeça, justo por essa distância da realidade, né? Então, quando eu estava vivendo aquilo, eu percebi o quanto eu era capaz de me virar, de achar uma hospedagem, de comprar uma passagem, de lidar com as adversidades que aconteciam no caminho, foi libertador, assim. E aí veio aquele alívio de tô pronta, posso dar um passo maior. Foi ótimo. Maravilhosa. Eu adoro esse conceito, não sei se foi você que criou, mas sempre quando eu ouço, para mim remete a você, da viagem teste, tipo, que eu acho que Não, foi eu com ouvi de você que uma eu ouvi a mana. primeira vez. Eu ouvi de uma outra mana que me inspirava muito também, uma mana que eu me inspirei quando eu estava buscando também informações para viajar. E aí ela falou muito dessa coisa da viagem em teste e eu experimentei também e foi bastante eficaz. Sensacional. É uma coisa muito válida, né, para quem tem muito medo de fazer, né? Eu acho que assim, foi uma fórmula perfeita e necessária para destravar isso, né? E É, a sua última viagem, digamos, que pra gente não é tanto viagem, né? É muito mais. é, é mais a rotina do Mas que falando assim, uma coisa pontual. a última Então, a viagem. última. Porque agora eu acabei de fazer uma viagem de carro, né? Mas com a Mari, que eu tá viajando junto comigo, estamos viajando juntas e a gente viajou pelo sul do Brasil. A última viagem sozinha foi ano passado para Colômbia e para o Peru. E foi bem desafiador, mas não pelo fato de estar sozinha, foi desafiador por processos emocionais, familiares que eu estava passando, que eu acho que inclusive é importante falar sobre isso, porque as pessoas que vêm de fora acham que a gente que vive nômade, a gente vive no brilho, né? A gente está sempre no auge, sempre feliz e contente, porque é viagem, mas a real é que quando se torna um estilo de vida, a gente lida com a vida como ela acontece. Então, foi mais desafiador no sentido de estar sozinha por estar passando por processos emocionais um tanto desafiadores naquele momento. Então, eu lembro que eu adoeci na Colômbia e aí foi bem desafiador estar sozinha e doente. Mas é aquele estar sozinha também que eu estava sozinha, mas eu, na verdade, estava sendo cuidada pelos meus colegas de voluntariado, que eu estava fazendo voluntariado em Bogotá. Então foi super, e isso é super bonito quando a gente viaja sozinha também, que a gente percebe que a gente tá sozinha, mas a gente não tá exatamente sozinha, né? Só se a gente realmente quiser. E essa é uma puta liberdade também, a gente escolher. Mas foi muito bonito ver isso também da humanidade nas pessoas, né? De perceber quando alguém precisa de acolhimento, precisa de um remédio, precisa de uma escuta. Então, foi meio que esse sozinha, que foi desafiador emocionalmente, mas ao mesmo tempo sendo muito acolhida por completos estranhos, assim, sabe? Que estavam convivendo comigo.
É uma coisa que para a gente se torna repetitivo, mas eu vejo que muitas pessoas ainda precisam ouvir isso, de que é quando a gente está na estrada, não é como a televisão mostra, né? Existem mais pessoas do bem, existem mais coisas é, boas do que ruins, né? Total. É, eu acho que isso ainda precisa ser dito é Eu muito acho que essa verdade, muito ideia, verdade. esse reconhecer a humanidade nas pessoas, né? Somos todos humanos, então todos também sentimos essa coisa da empatia, do acolhimento, da compaixão. A gente sabe como é estar doente e querer ser cuidado. Então, eu acho que é muito sobre isso também, sabe? E só vivendo as viagens para a gente entender como é que realmente o mundo funciona, né? Para além Sim, das telas. sim, quando o mundo funciona, como a gente funciona no mundo. Quando eu cheguei aqui na Exato. Bolívia, eu tava perdidaça, assim. E é doido porque eu sentia uma insegurança, uma falta de confiança, na verdade, que me abalava em todos os sentidos, assim, no sentido financeiro, de ter que lidar com dinheiro, essa coisa da conversão. Eu tenho, eu não sei se, né, tipo, o meu mapa mostra isso muito pra mim também, mas é uma facilidade de tornar coisas simples problemas complexos. É, e que o contrário também é válido, porque eu tenho muita facilidade de pegar problemas complexos e encontrar soluções de uma forma simples, tipo, uma visão analítica ali, uma visão sistêmica de tudo, sabe? Uma habilidade que eu reconheci. E aí, quando eu cheguei na Bolívia, assim, logo no início, eu tava surtando com esse trem do dinheiro, assim, tá, como é que eu vou me organizar? Porque no Brasil tava tão fácil. Eu tinha meu cartão de crédito, eu movimentava o pessoal no crédito, movimentava a empresa na conta da empresa, tinha o meu caixa da empresa, tipo, tenho essa organização financeira já muito certa. E não estava acostumada também a andar com dinheiro, a ter que sacar, então teve tudo isso, assim, e eu vi que, tipo, rolou meio que uma insegurança nesse sentido de, né, de estar num ambiente novo, é, só que tudo criado muito, potencializado, na verdade, não criado muito na minha mente, assim. E foi todo um Total. processo que depois, quando passou, eu falei, ah, de novo eu fiz isso. Ah, nem. É isso, né? A gente vai aprendendo. Por mais que a gente tenha muita informação e muitas referências nas mídias, só a gente vai saber como vai funcionar pra gente, sabe? Eu acho que a gente pode se preparar minimamente com essas informações, mas existe a nossa personalidade, a forma como a gente lida, né, com cada desafio e cada questão, e aí só Sim, vivendo mesmo pra sim, entender. sim. É óbvio que passando por várias coisas diferentes, você também tem essa, como é que você diz? A sagacidade, A né? sagacidade. De tipo saber como é. Não, eu já sei que eu vou lidar desse jeito, então deixa eu meter a cara. Se eu aprendo tomando na cara, bora lá. Aí, igual eu entrava, deixa eu sacar nesse caixa eletrônico aqui, puf, toma uma taxa, fui assaltada, né? É tipo isso, né? A sagacidade de ir aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Vivendo A e clássica. aprendendo. A classe. Ou eu vou lançar uma super clichê agora, se prepara. O que você mais ouve como humana viajante? Ahn, de mulheres, eu acho que de mulheres é mais aquela coisa de, nossa, queria ter essa coragem, ou tipo, que massa, tipo, admiro sua coragem. E de homens é tipo, mas você tá sozinha? Mas você vai sozinha? Você tem certeza? Acho que Achei essas legal são que as você que já eu está mais escuto, nesse nível de saber, inclusive, separar o que mulher né? te responde. Diferencia. De tanto que eu acho que também já te perguntaram isso, você já deve ter falado horrores sobre esse tema. E eu acho que está muito relacionado também à idade, assim, a questão geracional, sabe? Depende da idade de quem pergunta. Porque se é uma pessoa mais nova, ela tá naquele brilho, naquele anseio e, tipo, meio que olha, me pergunta inspirada. E pessoas mais velhas, né, que já estão mais calejadas com algumas coisas, ou sei lá, de uma outra geração também, é mais uma coisa de cuidado, né? Cuidado que o mundo é perigoso demais. Enfim, várias coisas influenciam nessas perguntas, depende de onde essa pessoa é, como ela vive, como ela se criou, mas vem essa diferença do gênero também, né?
E que lindo que mais mulheres, que a gente tem encontrado mais mulheres, porque aí aos poucos eu acho que essa pergunta vai ficando mais amena. O pessoal está se acostumando já. E porque eu tenho começado a escutar também, além dessas perguntas clássicas, nossa, mas você não tem medo? Nossa, que corajosa. Ai, mas você não tem namorado, esposo? Você não quer ter uma família? Além dessas clássicas, também tenho começado a escutar, tipo, não, tem muita mulher viajando mesmo. Tipo, tem cidades que eu passo que, tipo, eu tenho começado a escutar isso também. Total. Tenho visto muitas Na, mulheres viajando assim como você, fazendo isso também e tal. na real, Às acho vezes que não já tem fala até nem que um. massa, que ruim. Só fala É, que, tipo, ah, tenho visto. menos mal, né? Porque eu acho que o que mais me incomoda é quando a pessoa tenta me reprimir, tipo, opiniões não solicitadas, saca? Sim, Porque, e isso, inclusive, é um lugar que eu tenho assumido, assim, saca? Eu já tenho até alguns conteúdos no meu Insta sobre isso, que, tipo, eu não preciso de mais frases de repressão, sabe? Eu já sei que o mundo é perigoso, eu já sei que a gente tá num sistema patriarcal, eu já sei de todas essas coisas, eu cresci ouvindo isso, sabe? Eu nasci mulher. Então, eu não preciso de mais frases de repressão. Eu quero, se realmente o mundo é perigoso para nós, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Como que a sim, gente faz diferente? Mulheres ocupando seus espaços e homens parando de nos reprimir. Então, tipo, o que que você, enquanto entendendo que o mundo é perigoso, tá fazendo para mudar essa realidade, sabe? Eu tenho assumido um pouco esse lugar de tipo, tá, eu sei que é perigoso, mas eu, enquanto mulher, eu quero ocupar meus espaços, porque são meus também, sabe? E é óbvio que existe perigo, é óbvio que eu sempre avalio também o quão seguro é para mim ou não uma situação, um lugar, uma pessoa, mas eu não quero deixar de viver por conta desse medo, sabe? Eu quero aos poucos transformar esse mundo para que ele se torne mais seguro para a gente também. Então, acho que é cada um meio que assumindo essa responsa, assim, sabe? De como que a gente pode melhorar, como que a gente pode mudar, transformar para super, ser melhor para todo mundo, saca? super. A gente tem que pensar nisso, velho. É, E a gente tem que. Que bom que a gente tá aqui falando sobre isso também, para inspirar outras manas a assumirem esse lugar também. E se homens também que estiverem ouvindo depois, vendo, né? Por favor. né? É tipo É, uma frase que uma amiga até compartilhou essa semana, né? Qual é a sua responsabilidade no caos que você se encontra, né? Tipo, como você se responsabiliza por isso? Acho que é muito dessa reflexão, assim. Mano, trazer pra gente a responsa é o mínimo. Porque a gente sempre se vitimiza e joga pra fora, Exato. culpa mil coisas, culpa até a folha que cai ali da árvore. Mas assim, ano retrasado, eu acho, eu li um livro que chama Autorresponsabilidade. Eu super meio que julgava, assim, mas o livro foi tão fundamental para mim, assim, principalmente no momento que eu estava vivendo, que fala de autorresponsabilidade em todos os níveis, né? Depois eu te mando. Posso Nossa, mandar também para quem quiser o link, só me pedir. E, nossa, tipo, mudou a minha visão de tudo. Porque é a autorresponsabilização nas relações, no que você sente, nas emoções, na sociedade como exato. um todo, né? No macro, no micro, no mundo que você quer para você, no micro, no agora, no coletivo e no mais amplo também, né? E é Né? bem isso. Na prática a gente acha que ser adulto é só pagar boleto, né? Mas a Ah, real é que é bem mais complexo, né? oxi! Tem altos tipos de boletos. Entrando Seria agora muito mais na fácil se viagem. fosse só pagar boleto. Estamos começando a viajar mais profundo, bora. Mas assim, outra coisa também que eu percebo quando eu faço essa pergunta, né? Ah, o que você mais escuta? E vem na nossa mente as falas de pessoas desconhecidas na maioria das vezes. Mas às Hum, vezes a gente escuta coisa de gente de gente próxima, né? Família e é. tal, sem querer expor ninguém ou na sua família tem manas que viajam, por exemplo? Vamos começar com essa pergunta leve, para não. Não. O meu núcleo familiar é pequeno, né? E é basicamente a maioria homens, assim. Minhas primas já são mais velhas, não. Não que viaje assim como um estilo de vida como nós, não. Esporadicamente, né? Mas minha família também, tipo, tanto de pai quanto de mãe, a galera é de uma é bem humilde, assim, sabe? No sentido financeiro, estrutural também. Então,
Não, não tem mulheres viajantes na minha família. Acho que eu fui a primeira a sair de casa, eu era mais nova, né? A única mulher e a mais nova, a primeira a sair de casa, a primeira a viver um estilo de vida diferente, como o nomadismo. Então, eu sinto bastante até essa carga dessa responsa também de que a gente em alguns momentos chama de rebeldia, em outros momentos a gente chama de daquele serzinho que vem pra transformar a porra toda mesmo, pra tipo bagunçar o rolê e questionar tudo. Bagunçou o Então, sistema, essa bem-vinda sou eu. Sagitariana, maravilhosa. E que você, assim, se puder citar algum exemplo de coisas que você ouviu, rolou algum algum comentário, né, tipo do núcleo familiar assim sobre nesse sentido? Mais uma vez, sem querer expor ninguém, às vezes pode ser um comentário positivo, né, de admiração, nem que Sim. seja depois de 10 anos. Então, foi muito curioso, assim, perceber essa trajetória, porque rolou muita repressão, sutilmente, digamos assim, dos meus familiares e dos meus amigos. Eu tive, na verdade, amigas que vieram e falaram, cara, você tá doido? Tipo, falaram mesmo, você tá doida, você pirou, tipo, como assim? Você tá indo embora, vai viajar, não tem data pra volta, tipo... E o curioso é que depois de um tempo foram as pessoas que depois vieram me perguntar como que eu estava vivendo isso, como que eu estava fazendo, né, para viver esse estilo de vida. Mas da minha família, o meu irmão do meio, ele sempre, ele fez réu, né? Então ele um tempo morou fora do Brasil, morou na Polônia um tempo, então ele foi uma inspiração para mim, inclusive, nesse sentido. Mas rola essa repressão no sentido de, como assim, né? Você vai viver totalmente diferente de todo mundo, você não quer, aí essas questões, né? Você não quer constituir família, você não quer ter uma casa, você não quer ter um carro. Só que ao mesmo tempo foi uma coisa assim que rolou, só que ninguém podia opinar muito ou falar muito, porque eu fiz tudo por minha conta, eu não pedi dinheiro pra ninguém. Eu banquei o meu rolê, sabe? Então, ninguém podia definir por mim nesse sentido, né? Eu juntei grana por um ano para poder dar esse start nesse estilo de vida e fui fazendo essa transição sem ficar pedindo grana pra ninguém, sem ficar ninguém bancando por mim, sabe? Provando que é possível para você mesma e para os outros, né? Porque também a gente sabe que com a gente mesma a gente passa por esse processo de, ui, será que vai? Será que vai dar? Uhum, exato. E eu acho interessante ver assim a mudança de reação dos meus familiares ao longo do tempo. Então, no início é um pouco aquela repressão meio que camuflada Disfarçada de de cuidado, preocupação, né? Aham, exato, que é também uma preocupação, né? Porque eu sim. estava indo para longe, eu era a única mulher, a caçula, então era meio que esse lugar. Mas o meu irmão do meio, inclusive, que foi uma das minhas maiores inspirações, ele super me apoiou, tipo, me abraçou chorando, falou: Eu tô te deixando ir, mas com dor no coração, mas vai viver Aham. sua vida, sabe? Então foi muito bonito isso também. E ao longo dos anos, conforme eu fui me transformando, assim, como pessoa mesmo, né? Porque a viagem, para mim, veio muito como uma proposta de transformação pessoal, né? De melhorar características minhas, de ressignificar alguns comportamentos. E aí eles vêm acompanhando essas transformações. Então, agora recente que eu tive em Brasília e fui encontrar com os meus irmãos, eles falam, né, que eu sou outra pessoa, né? Com outro Ai, tipo de que fala, é com visível, né? um outro tom assim na minha voz, com outros gestos, com outros comportamentos. Então é muito foda também poder perceber. E aí hoje eu vejo que rola um respeito e uma admiração. Eu escuto dos meus irmãos falando, cara, para viver como você vive, tem que ter muita coragem. Não é dinheiro, não é estrutura, não é tipo outras coisas, é coragem mesmo para tipo bancar e fazer acontecer. Então, para mim é foda ver essa mudança de perspectiva, né? Porque no início, enquanto você não tem nada estruturado de fato, as pessoas tentam reprimir muito, né? E você não Mas, tem muito meio o que fazer, você só tem que, tipo, deixar é, aquilo não te atingir, né? total, E total, seguir. E para mim na época foi foda porque eu não tinha muitas referências e muitos espaços para falar sobre isso, né? Foi muito eu por mim mesmo. Hoje em dia existem Um comunidades, boom. existem vários espaços que você pode trocar com pessoas que estão a fim de falar as mesmas coisas sem necessariamente reprimir. Eu escuto muito isso na mentoria, né? Que eu acho que o maior feedback que a gente tem na mentoria é de pessoas que
que falam, porra, é tão bom estar aqui e poder falar dos meus sonhos e dos meus desejos sem ser reprimido, sem achar que eu tô doida, sem achar que eu tô pirando e desejando demais, sabe? Porque geralmente é um desafio a gente falar com familiares ou amigos próximos que não necessariamente estão querendo viver essa transição de estilo de vida também, né? É uma diferença. E hoje tem muitas comunidades para acolher nesse lugar, assim. Inclusive um podcast, né? De manas que viajam. Um podcast que, sei lá, se vai virar um videocast misturado com blog, você vai ver como é que vai ficar. A gente tá gravando Maravilhoso. esse episódio antes de lançar, só pra deixar claro aqui depois. Mas, ô, mano, enquanto você tava contando isso, eu lembrei aqui da época que a gente tava junto na Chapada dos Veadeiros, e eu lembro de alguns momentos, assim, não tô lembrando a história em detalhes, e não cabe também, mas de umas coisas pessoais suas, assim, que você me contou, e o tanto que, não sei se você sabe, mas eu acho que eu já falei isso várias vezes, que eu te admiro muito como pessoa, como mulher, pelo conhecimento que você tem, pela forma que você se posiciona e tal. E eu só consigo imaginar, tipo assim, eu super consigo imaginar, na real, a percepção visual que a galera teve de te ver, assim. Eu imagino um pouco como que você era, pelo que você já me contou, assim, no pessoal. E, tipo, te vendo, observando, né, como você, tipo, de como produz conteúdo até agora, que a gente trocando essa ideia. E até no pessoal mesmo. Que a gente, quando a gente troca uns audião, uma coisa assim, né? Essa maturidade, assim, que vai nascendo, né? Comigo no início foi muito doido também, porque para mim foi um processo de cura pessoal surreal. E uma das primeiras coisas que eu ouvia, falaram, como assim? Você tá doida? Você vai, né, o famoso largar tudo. Depois procurem, gente, Uhum, o Reels que tá no perfil da Gabi, que é o melhor. Mas assim, né, te julgam, que falam um montão de coisas que depois vieram tipo, respondendo stories que seja meu, falando, nossa, você tá com uma luz. Era isso que eu ouvia, mana, no início, tipo, nos primeiros 4 meses, sei lá, 6. Você tá com um brilho, você tá com uma luz, você tá iluminada. Tudo bem, antes de sair eu tava na merda mesmo, eu tava na lama, mas assim, não foi tão gostoso, sabe, ouvir isso depois, porque uhum, também a gente sabe que na maioria das vezes a gente ouve tanta coisa que, tipo, ai, deixa a gente meio pra baixo, ajuda a gente a se auto-sabotar ainda mais. E aí tem essa compensação, digamos, né, de confirmar o que você mesmo tá sentindo, porque uhum, tá perceptível pra você ali no caminho, né, no processo. Então a galera falava, nossa, que brilho, que luz, que plena, que linda que você tá. Nossa, você tá tão linda. E eu fui ouvindo isso cada dia mais. Por que que você tá ficando cada dia mais linda? E eu falei assim, e aí eu respondi, porque eu tô me amando mais, porque eu tô vivendo meu sonho, tudo que eu sempre quis, essa vida, nananã, e eu conquistei, sabe? Tipo, eu fiz acontecer. Então, tipo assim, tá doido. É lindo demais, nem que seja pra esfregar na cara dos que torceram contra, mas também comemorar com quem às vezes mudou de ideia e começou a torcer a favor também, né? Que isso rola. total. É, me faz lembrar muito da frase do Osho, que eu adoro, que inclusive foi de grande influência nas minhas transformações. Nunca é alto o preço a se pagar pelo fato de você pertencer a si mesmo, né? Nunca é alto esse preço, assim. Então, nessas buscas que a gente vai de autodesenvolvimento, tipo, quando a gente vai chegando nesse lugar de autopertencimento, né, de você se sentir, isso reflete, né? Reflete na forma como você se expressa, na forma como você se comunica, na forma como você se relaciona com as pessoas. E, nossa, eu me transformei muito e eu acho muito bonito, sabe? Poder perceber o quanto eu me transformei. Até um tempo atrás eu até espantava quando as pessoas falavam, nossa, mas você tem uma voz tão tranquila, você passa uma paz na sua comunicação, porque até uns anos atrás, minha filha, era tiro, porrada de bomba. O fogo sagitariano aqui saía sem controle nenhum, entendeu? Hoje eu entendo que a comunicação é algo muito importante para mim, como diz a Maria, é minha medicina, mas eu encontrei um lugar de equilíbrio, assim, para continuar nutrindo a comunicação em mim, mas com generosidade, com assertividade, com compaixão, sabe, com empatia também, comigo e com o outro. Então, nossa, eu me orgulho demais das transformações que eu vivi e das que eu vou viver. Porque se tem uma coisa que a gente
vive nessa vida é transformação, sabe? Eu não gosto dessa ideia de nascer assim, vou morrer assim. Não, nasci assim e vou me transformar quantas vezes for preciso para eu ser melhor, para eu viver melhor, sabe? E me relacionar melhor. Que lindo, mudando o tempo todo, é isso. Eu também boto muita fé. E sinto isso também na prática, né? Tudo bem que acho que esse estilo de vida que a gente leva faz ser um pouquinho mais intenso, mas Com certeza. eu tô aqui nesse processo e a concepção desse projeto também vem de uma reconexão, assim, quase que ancestral, sei lá, de uma força, né, mais energética do que de fato uma ancestralidade biológica que também rola, né? Mas que para mim aqui na Bolívia foi uma conexão mais com uma força ancestral mesmo do feminino e de dar voz a essa. Dar voz à minha voz, né? Igual eu tava comentando com você, né? Tipo, essa missão de fazer esse rolê acontecer com humanas que viajam. Como que é a sua conexão, assim, que são esses processos? Como são esses processos, assim, para você? Né, que tá ligado às transformações para mim, para gente que rolam com a gente. Para mim foi muito recentemente essa conexão com uma energia ancestral do feminino que me deu força para fazer o que eu precisava fazer. Mas já rolaram também diversos outros processos de autoconhecimento, né? Como que é a sua relação com essas transformações, assim? Ah, total. Assim, são etapas também, são fases de todo um processo, né? Então, eu acho que num primeiro momento foi realmente uma necessidade de distanciamento, que eu legitimo bastante, sabe? Inclusive, que tem muita gente que às vezes até define a questão da fuga, né? Fuga. Você tá fugindo de quê, né? Tá indo pra longe viajar porque você tá fugindo de quê? E eu hoje entendo que, tipo, foi uma fuga, assim, de muitas coisas que já não estavam funcionando, já não estavam me satisfazendo, já não estavam sendo saudáveis para mim em vários aspectos. Mas foi também uma busca, né, por autoconhecimento, por entender quem eu sou, por entender como que eu quero me movimentar e manifestar as coisas na vida. Então, eu acho que foram fases. A primeira fase foi muito essa fase de distanciamento mesmo, até do meu núcleo familiar, para eu conseguir ter espaço para mim, para me olhar, para eu conseguir enxergar as coisas de longe, as relações, a forma como eu me movimentava nas minhas relações familiares. E aí teve um momento, esse momento solitário, né, individual, que eu também honro muito, porque hoje eu entendo que nutrir a minha individualidade é o que faz conseguir respeitar os meus limites, o limite do outro, e me relacionar de uma forma saudável também. E aí foram vindo outras fases, né? De aprender a viver em coletivo, de aprender a viver em relacionamentos, e de começar a querer resgatar essas conexões com a minha família a partir de um outro lugar. Então, depois que eu fui, entendendo quem eu sou e como eu quero me expressar, né? Que é uma forma mais generosa, uma forma mais saudável para mim e para o outro, eu fui conseguindo desenvolver essa maturidade para conseguir me relacionar com os meus familiares de uma forma também mais saudável, mais bonita. E aí eu sinto que rolou todo esse movimento e isso inevitavelmente está conectado com a nossa ancestralidade, porque a gente vai resgatar, né? A gente vai entender de onde a gente veio, de onde a gente aprendeu. Eu falo muito nas minhas mídias Isso. sobre os nossos referenciais, né, para tudo. Então, tudo que a gente fala, repete, comportamentos, atitudes, ciclos que a gente vivencia, é dos nossos referenciais. Onde que a gente aprendeu que é o jeito certo de viver assim, de ser assim, de se comportar assim, de se relacionar assim. E aí, inevitavelmente, a gente vai resgatar isso na nossa ancestralidade, né? Porque os nossos pais são os nossos primeiros referenciais na vida para muitas coisas. E eles receberam isso dos nossos avós. Eu sinto que no Peru, ano passado, por estar voluntariando numa casa de medicina, foi um momento muito marcante para mim nesse sentido de ancestralidade, de acolher um pouco mais disso, de entender um pouco mais disso, e de caminhar com mais firmeza, assim, interna, principalmente, sobre essas expressões, honrando de onde eu vim, honrando, quem veio antes de mim, sabe? Então, com certeza, tá muito conectado, assim, sabe? Muito conectado. Que lindo. Ontem eu tive uma conversa com um casal aqui em Rure e eles falaram assim pra mim: ai, a gente é muito apegado à nossa família.
ao nosso núcleo, assim, a gente é muito apegado, a gente não consegue desapegar deles, a gente sente que não tem como sair para longe. Não conseguiam ver essa possibilidade. Aí eu fui e falei muito para eles sobre essa questão estrutural, assim, que vai além, né? Você tem aí também uma marca da colonização, né? Do patriarcado, essa coisa né, de posse na A estrutura dosezinha familiar, uma religiosa. dosezinha do cristianismo ali, puf, cerejinha no bolo, e que isso tudo, tipo, né? Igual você falou, quem te falou que tem que ser assim? Você aprendeu, né? Exato, Mas não é culpa também dos seus pais no sentido negativo, eles também aprenderam, né? Uma coisa que é exato. ali, todo mundo tá carregando essa herança, né? Genética da psique do coletivo, da estrutura mesmo social, né? Política. Sim, E aí eu fui falando isso tudo, pensa, mano, eu falando isso em espanhol. Ai, que loucura. E a gente adoro. não tava tomando cerveja, não, tava tomando café. Nem pra ter uma cervejinha pra me ajudar, eu digo, Dukes. Mas eu consegui mandar a mensagem. Eu via no olhar deles, eles assim, tipo, nunca tinham parado pra pensar nisso. E eu via no olhar, assim, tipo, aquele estalo. Eu falei, yes, consegui passar. Deu uma Amei. cutucada. Dei aquela Adoro. cutucada. E eu É, acho que é reforçando essa ideia também do nasci assim, vou morrer assim, sabe? Porque sempre aquele argumento de, ah, o mundo sempre foi assim, tipo, tá, mas não precisa continuar sendo, sabe? Tipo, assim é como as pessoas vivem, se relacionam, enfim, experienciam a vida, tá, mas, tipo, por que não pode ser diferente, sabe? Pra mim com é sempre certeza. muito esse questionamento, sabe? Será que não tem outros caminhos? Será que não tem outras possibilidades? Eu acho que o nomadismo é esse tapa na cara da sociedade, assim, tipo, existe outro formato de viver, de trabalhar, de se relacionar, sabe? De viver seu ritmo, sua rotina. Então, pra mim, reforça esse questionamento, né? Tipo, sempre foi assim, mas precisa continuar sendo? Não precisa. Eu tenho uma essência, sei de inquisição, de questionamento também total. Eu Rebeldia. questiono tudo, questiono tudo. Isso pode ser bom e ruim, né? Porque também É, eu entro numas noias também, às vezes, de fazer pergunta demais em coisas que nem eu te falei, né? Que podem ser mais simples, mas tudo bem. é, Eu vejo que para mim também os processos de autoconhecimento, assim, na vida nômade, sempre culminam num aprendizado, às vezes numa cura mesmo. Sempre rola. com Tem certeza. uma cura que você pode compartilhar, assim, que foi mais marcante, ou um aprendizado, assim, que para você foi. Já falamos de vários, na verdade, aqui, né? É, tem várias. Ai, tem várias. Cada hora a gente vai para um setor da vida, assim, sabe? Mas, tipo, uma das primeiras, assim, nos primeiros anos foi muita questão profissional, né? De, tipo, negar toda uma estrutura que impuseram e disseram que seria o ideal para mim, sucesso e realização, e falar, tá, mas isso não funciona para mim, eu preciso de outro formato. E aí eu fui por conta própria buscar e criar esse formato, né? E aí o nomadismo encaixou muito bem nisso. E hoje eu vivencio outro formato de estrutura profissional e me sustento nesse lugar sem necessariamente ter um diploma, sem necessariamente precisar de certificações para comprovar minha capacidade de fazer e ser as coisas. Então, para mim, isso é um processo gigantesco, assim, porque no início eu me sentia muito culpada e muito errada por não ser bem-sucedida aos olhos da sociedade, sabe, nesse formato estabelecido. Mas eu queria uma realização interna também, para além da estrutura externa. E hoje eu me vejo nesse lugar, então para mim eu considero que Sim. foi um processo de cura e de ressignificação. A relação com a minha família também foi algo que eu fui transformando. E Aham. uma, acho que uma das mais, enquanto ser mulher também, acho que é uma coisa que eu nem sei se eu considero que já está concluída, mas é um processo também de desconstrução, né? Como você falou, de aceitar meu corpo, de aceitar meu cabelo, de me achar linda do jeito que eu sou, naturalmente, sabe? Sem Sim. precisar me moldar, para os outros se sentirem confortáveis comigo. E nos relacionamentos também eu sinto que eu ainda estou nesse processo de desconstrução, de ressignificação e
buscar outros caminhos, sabe? Eu sinto que ainda estou caminhando, não me É isso, considero né? Vem concluído. vem uma cura, mas a gente sabe que o processo é super cíclico, né? É, Aí depois vai lá, você aprende uma outra coisa, às vezes uma coisa que volta, que te ensina que te são traz um aprendizado camadas, né? diferente dentro do mesmo, dentro do que parece ser o mesmo processo, né? E não é. Mas que bom que você citou aí a palavra de relações, porque você, Não podia você faltar. sabe que não poderia faltar, né? A gente está aqui no Manas que Viajam, que surgiu de um grupo, né? Uma comunidade ali no WhatsApp que a gente criou. E tem também aquele outro grupo do Nômades e Afetos, né? Que foi um outro rolê que a gente se Adoro, uniu para falar das relações enquanto nômades, né? Como que total. é se relacionar na estrada para você? Como lida Então, com os processos, né? afetinhos? Processos. Tem uns 3 anos, mais ou menos, desses quase 8, que eu comecei a ressignificar isso também, né? Quando eu comecei a viajar, foi também para ressignificar muito esse lugar de dependência emocional que muitas de nós mulheres vivemos. Então, juntando com várias outras coisas, eu me vi naquele momento, né? Tipo, não satisfeita com o meu trabalho, com a minha rotina, com a forma como eu me expressava, mas também não satisfeita com essa coisa de dependência emocional nas minhas relações, sabe? De não me sentir suficiente, de não me sentir, é, sei lá, independente o suficiente para estar bem comigo mesma, na minha própria companhia. Então, foi uma das minhas necessidades de busca, assim, quando eu comecei a viajar também. Tipo, eu queria estar sozinha e me sentir bem sozinha. Tipo, falar, eu posso ser uma boa companhia para mim mesma. Eu queria chegar nesse lugar. E eu cheguei. Mas aí depois vieram também essas novas relações, num novo estilo de vida. E aí eu fui entendendo que alguns formatos de relacionamento, como a monogamia, não faziam mais tanto sentido para mim. E há uns 3 anos atrás eu comecei a questionar muito isso e ressignificar muito esse formato de me relacionar assim com as pessoas. E tenho vivido muito esses movimentos, essas transformações, né? Então, comecei a questionar muito o formato, a questão da atração, né, de gêneros, porque eu percebi que eu me sentia atraída por mulheres também, por a minha atração não era necessariamente por homens, mas pelas pessoas. Então, tipo, por que não me permitir me relacionar com uma pessoa independente do gênero dela, sabe? E isso veio muito forte pra mim. E aí eu comecei a me abrir muito para vivenciar essas trocas desse outro lugar. E tem sido, sei lá, maravilhoso e muito louco ao mesmo tempo, né? Porque mais uma vez é isso, a gente bate nas nossas referências. Onde que a gente aprendeu sobre se relacionar, o jeito certo, o melhor jeito. E aí eu tenho buscado outras referências, eu tenho experimentado coisas diferentes também para eu entender como eu reajo, como eu me sinto, que eu acho que é o maior referencial que a gente pode ter é a gente mesmo, né? Tipo, a gente sentir, a gente entender o que que aquilo significa pra gente. Então, pra mim tem sido muito esse movimento. E tem sido incrível porque eu percebi que a coisa mais importante, se a gente quer realmente se relacionar com alguém, é aprender a se comunicar bem. Aprender a se comunicar com honestidade e, de certa forma, de um lugar de vulnerabilidade. Porque quando a gente fala de emoção, a gente se coloca vulnerável. E ninguém quer se sentir vulnerável na sociedade que a gente vive, né? A gente aprende o contrário, a gente aprende a Total. reprimir os nossos Sim. sentimentos, a não demonstrar. Tipo, não demonstra muito não, senão a pessoa vai ficar emocionada, não, sabe? E esses formatos que eu tenho experimentado de relacionamento tem criado essa abertura para, tipo, experimentar esses outros lugares. Então, tipo, eu entendi que eu preciso aprender a me comunicar com as pessoas e a comunicação ela tem que vir de um lugar de honestidade. E essa honestidade vem com uma vulnerabilidade também, o que demanda uma puta coragem, porque você sentar na frente de outra pessoa, se abrir, falar das suas vergonhas, dos seus medos, das suas inseguranças, esperando esse acolhimento de volta, é um desafio do caramba, mas é o lugar que a gente mais se conecta com as pessoas da forma mais bonita, sabe? Da forma mais humana, na minha visão, pelos meus experimentos pessoais, assim. E tem sido um pouco isso, assim, sabe? Experienciar um pouco
esse tipo de troca a partir desses outros lugares, desses outros formatos. E, pô, o grupo que vocês criaram, para mim, tem sido incrível, porque a gente pode trocar desse lugar sem julgamento, brisar Sim, sem julgamento, brisando sabe? mesmo. Então, eu sinto que ao mesmo tempo a gente está aprendendo, buscando referenciais e construindo os nossos referenciais, sabe? Sim. É porque aquilo a gente viu. Não tem mais como desver. Não tem mais como. Mas eu sei que, de fato, quando eu descobri a não monogamia, abriu uma galáxia na minha frente de possibilidades. É outro mundo. E isso está conectado com tudo, todo o resto que a gente falou, assim, até na parte estrutural, óbvio, né? Total. A parte estrutural da sociedade nem se fala, essa relação do patriarcado. Nossa, a gente for entrar nisso, viram mais 3 horas, né? Outro Tem um monte podcast tem alguns episódios também, ou um, não sei, no seu podcast Livres lá com a Maria, com que a vocês Maria. falam do tema, né? Uhum, E é um assunto muito lindo de conversar, porque a cada vez que a gente conversa sobre, a gente soma outras referências, a gente confirma total. algumas coisas que a gente estava sentindo, que a gente vê, né? E que bom ter essa possibilidade, igual você falou, né? De se abrir para viver isso, se conectar com as Exato, pessoas, né? E viver na prática essa questão da comunicação, do diálogo, da honestidade, que é o mais difícil. Não é sobre exato. pegar geral, é realmente saber se relacionar, que a gente não sabe, né, de fato. Total. E é para tudo, né? Você leva para tudo. Essa questão da comunicação honesta e vulnerável é para todas as relações. Porque se a gente quer de fato se conectar com um familiar, por exemplo, Ai, super. tem que ser desse lugar, sabe? É óbvio que entendendo os nossos limites saudáveis também, né? Porque às vezes tem certos pontos que a gente não consegue passar e tudo bem, né? Se para ti não é emocionalmente tranquilo ainda lidar com certas situações, certas coisas, tudo bem. Mas é meio que ir criando essa consciência mesmo e se a gente quer de fato se relacionar, né, com as pessoas, inclusive amorosamente, eu acho que é um bom caminho, assim. Eu não acho que é o jeito, porque eu odeio essa coisa de jeito certo, sabe, padrão para as Sim. coisas, mas eu acho que é um bom caminho. Para mim tem sido um bom caminho, assim. Até agora eu não me arrependi em nenhum momento que eu me vulnerabilizei e busquei trazer essa honestidade na minha comunicação com as pessoas. Não é fácil, não é gostoso, mas vale a pena Sim, nas e numa, tentativas, e assim. numa das nossas trocas, eu lembro uma vez, assim, dando umas desabafadas, que você me falou uma coisa que foi tão importante. Não existe certo, existe o que você sente. É, essa frase, para mim, marcou. E, bom, dando uma concluída agora, para a gente poder. As meninas ali varrendo. Para a gente poder fechar. Queria que você deixasse uma mensagem para as manas que ainda não viajam, para a Mas gente que, fechar no Manas que Viajam de hoje. bom, para as manas que ainda não viajam, mas querem, desejam muito, eu sei o quanto é desafiador esse lugar da gente, antes da gente realmente dar os primeiros passos. E eu acho que o que ajuda muito é a gente se conectar com quem está falando sobre o que a gente está desejando. E se conectar não só no sentido de seguir, se inspirar, mas se conectar mesmo, manda mensagem, troca, sabe? Tem muitas manas. Eu me considero uma pessoa bem aberta para trocar, sempre mando mensagem, respondo, auxilio no que eu posso, assim, porque eu sei o desafio que é, e eu acho que a gente, enquanto humanos, estamos aqui para isso, né? A gente se fortalecendo nas nossas caminhadas e buscar essas referências, sabe? Porque é difícil mesmo, às vezes, as pessoas que estão mais próximas, como familiares e amigos que estão vivendo ali aquela rotina no lugar que a gente está, geralmente elas não estão realmente afim de falar das coisas que a gente está afim de falar, não estão afim de refletir sobre as coisas que a gente está afim de refletir. Então, eu acho que é meio que a gente buscar essas referências, esses novos referenciais, né? Essas novas conexões, porque eu acho que desse lugar vai vir mais coragem, mais inspiração, mais acolhimento, mais apoio para a gente dar esses próximos passos, assim, sabe? Eu acho que é muito. Eu acho que esse, esse é um dos melhores conselhos, assim, sabe?
na minha visão. Você não está sozinha. É, para É mim isso. fez muita diferença receber a resposta de Manas na época que eu estava querendo viajar, me dando dicas, conselhos, apoio, sabe? Porque Sim, eu percebia que tinham pessoas vivendo o que eu já queria viver, então era possível, eu sabia que era possível. E é bom aí ter demais ter esse essas acolhimento referências. fez Sim. muita diferença. Então aproveitem aí o Aproveita. grupo da Nath. Se quiserem Sim, falar de afetinhos e relacionamentos, também tem o grupo dos nômades e sim. afetos. E aproveita e deixa também os seus canais, mana. Já Total. deixa tudo que é possível aí ser compartilhado para que as pessoas também tenham o seu acesso. Massa. No meu Insta, @Gabiria Morena, eu falo de tudo desse universo nômade, não só de nomadismo também, mas desse lugar de nômade multipotencial, porque embora eu tenha os meus projetos profissionais, eu me considero uma pessoa muito apaixonada e cheia de facetas diferentes. Então, eu tenho uma faceta artesã, tenho uma faceta trilheira, peregrina, tenho uma faceta nômade também. Então lá eu compartilho um pouquinho de cada uma dessas facetas e estou sempre trocando, sempre aberta também. E os meus produtos e serviços estão lá pelas mídias também, estou sempre divulgando. E além disso, eu tenho o projeto do podcast Livres, junto com a Maria, que a gente citou aqui em alguns momentos, que é um podcast que a gente debate, na verdade, sobre liberdade, não necessariamente só sobre nomadismo e viagens, mas sobre liberdade. Porque ao longo desses anos, vivendo as minhas buscas pessoais por liberdade, eu percebi que, na verdade, existem camadas diferentes de liberdade, né? E em diferentes setores, né? Então, tem a liberdade nos relacionamentos, tem a liberdade no trabalho, tem a liberdade na rotina, e a gente debate muito sobre isso, entrevistando também mulheres, e agora na próxima temporada entrevistando homens, sobre essas perspectivas de liberdade, que diz muito sobre muitas coisas da vida, assim. Vocês são É demais. muita brisa. E eu quero deixar um convite especial também para a comunidade do Sentido Viajante, que o Lu, que é o líder, né, que gerencia a comunidade, ele é meu sócio também nas mentorias, e ele faz um trabalho muito bonito, e eu sou embaixadora da comunidade também, que é uma comunidade para nômades e aspirantes a nômades. Então é muito esse espaço de acolhimento também e de trocas muito além de. Na verdade, a gente quase não fala de dicas estratégicas, assim, para o nomadismo. Sintam-se à vontade também para chegar, porque é um espaço de bastante acolhimento. Ai. Vai Faz aparecer parte, no fundo da gravação, vai faz estar. parte. Depois a gente deixa todos os links da comuna, do Insta e tudo. Queria te agradecer. Muito obrigada pela troca. Obrigada por aceitar o convite. Muito importante contar aí com o apoio, principalmente agora nesse inicinho meu. Foi muito bom conversar, Maravilhoso. trocar essa ideia. Valeu demais, mano. É sempre incrível trocar contigo, mano. Eu fiquei muito feliz com o convite e topei na hora, porque eu sabia que era coisa boa que estava vindo. E admiro demais e honro demais sua força de sustentar esse lugar, de gerenciar esses espaços para poder acolher outras mulheres que estejam nessas buscas também, para a gente se conectar e trocar. Então, honro demais também a tua comunicação e a tua força para estar abrindo esses caminhos aí, né? Que eu Seguimos acho que juntas, né? essa é a missão, a gente continuar abrindo os caminhos para outras mulheres e outras Dando gerações. força para a gente mesma, a gente se retroalimenta e constrói, né, essa força que é coletiva do feminino aí, juntas, sempre estaremos juntas. Exato. É É isso, isso. mana, muito obrigada. Saudades. Saudades! E falar nisso, gente, sobre a faceta artesã, temos aqui Né? vestindo a Tô com blusinha meu que Gabi fez topinho. para mim. Eu amo. E é isso. Um beijo, mana. Beijo. Até mais.